Olá, terceiro ano, professora Luísa Benina, língua portuguesa. Hoje faremos a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Para a atividade dessa semana, nós temos um texto que fala sobre Anita Malfatti. Quando conversávamos em outra aula sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, nós falamos um pouco sobre Anita Malfatti e também na aula que falamos sobre a primeira fase do modernismo no Brasil. Então, vamos fazer a leitura desse texto introdutório para que nós possamos responder à questão dessa semana. Anita Malfatti pode ser considerada uma grande figura do modernismo no país. Ela foi uma das precursoras da arte moderna no Brasil e fez parte da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no ano de 1922, e a ruptura com o modo canônico chamou a atenção dos artistas do modernismo. Conheça algumas das características de suas obras: cores vibrantes, pinceladas visíveis e bastante evidentes, destaque nas expressões, descompromisso com o real, quebra com o modelo artístico da academia, temas pessoais e do cotidiano. A artista Anita Catarina Malfatti é considerada a pintora brasileira responsável por introduzir no Brasil as formas europeias e americanas de modernismo. Foi, sem dúvida alguma, uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo brasileiro. Eu fiz aqui um certo resumo desse final para nós fixarmos ali naquilo que é bem mais importante nesse momento. Anita Malfatti ela foi bastante influenciada pelas vanguardas europeias. Quando ela fez uma exposição no Brasil, ela recebeu muitas críticas, mas essa exposição ainda foi assim muito importante para influenciar os intelectuais, os artistas, para que eles idealizassem a Semana de Arte Moderna de 1922, que ficaria marcado como o início oficial do modernismo no Brasil. Vamos então à questão. Temos aqui duas telas de Anita Malfatti, a primeira Tropical, de 1917, e depois nós temos Samba, de 1943 e 1945, ambas de Anita Malfatti. Observando que a primeira, Tropical, é de 1917, ou seja, antes da Semana de Arte Moderna de 1922, quando ainda temos ali não ainda o marco oficial do modernismo. Depois nós temos Samba, que já é depois, da Semana de Arte Moderna de 1922. Observando essas duas telas, podemos perceber as características mencionadas no texto introdutório. A questão das cores vibrantes, das pinceladas visíveis, bastante evidentes, um destaque nas expressões, um certo descompromisso aí com o real, revelando aí a quebra com o academicismo, ou seja, com as normas, com as tradições, com as formas até então vigoravam no país. Vamos ver então a pergunta. O que as obras Tropical e O Samba, de Anita Malfatti, têm em comum que podemos sinalizar como índices do modernismo brasileiro? O que eu apresento é uma sugestão de resposta. Você pode ter respondido com outras palavras com base nos elementos que foram citados tanto no texto introdutório como no que nós vimos aí ao longo das aulas sobre o modernismo, sobre as vanguardas europeias e também sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Vamos à minha sugestão. Em ambas, tanto em Tropical quanto em O Samba, foram utilizadas cores vibrantes, pinceladas visíveis e evidentes destaques nas expressões, descompromisso com o real, temas do cotidiano. Tais características demonstram um rompimento com o academicismo da época, com padrões, regras e tradições, revelando o objetivo dos artistas modernistas, que era a liberdade de criação, uma concepção inovadora de arte. Quanto às temáticas, busca da representação da identidade nacional,
com elementos tipicamente brasileiros, samba, clima tropical, elementos da natureza como folhagens e frutas, festas, costumes populares, além da miscigenação, que pode ser observada no tom da pele das figuras representadas. Para a semana 3, nós temos apenas essa questão, para que nós consigamos aí absorver um pouco desse movimento, modernismo, da influência das vanguardas europeias, da importância de Anita Malfatti para a consolidação da Semana de Arte Moderna, que viria a ser o marco inicial do modernismo no Brasil. Vamos fechar com uma frase bastante interessante de Leonardo da Vinci, já que estamos falando aí das artes e tanto a literatura quanto a pintura faz parte dessa arte. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena a suavidade para o amanhã. Reflitam sobre isso, sobre essa questão da alma jovem, da sabedoria, e até a nossa próxima aula. Fiquem bem.